Olá, gente! Saudações bactinianas a todos e todas que forem chegando por aqui. Entre Vozes 24 hoje. Quem for chegando, vai avisando se está vendo bem, se está ouvindo bem. Olá, Projeto Seja Homem já está aqui presente, já vou chamar. Muito obrigada. Rô, que bom que tu tá aqui. Esses minutinhos iniciais, então, a gente destina para fazer aquele teste de som, de imagem e também para eu fazer uma breve introdução do que vai rolar hoje, né, do nosso assunto, da nossa temática, quem é o convidado. Então sejam muito bem-vindos e agradeço novamente o aceite do Projeto Seja Homem para estar aqui com a gente hoje. Né? Então quem já conhece ou quem está chegando agora, esse momento é para a gente ir entrando nesse clima de hoje, como eu disse. Para quem não conhece, o projeto nosso aqui do Bactin Artista com o Entre Vozes é conversar com um convidado, né? Toda semana a gente traz alguém aqui para falar sobre vida, sobre arte, compartilhando as nossas experiências, os nossos olhares. Oi, Will, seja muito bem-vindo. Então a gente vai aqui trocar justamente através dessa interação as nossas percepções sobre o mundo, como a gente sente as relações e através do que vai fluindo, e aí é o objetivo do canal, por isso que ele é Bakhtin Artista, é trazer uma pitadinha do pensamento filosófico de Bakhtin para esse lugar mais próximo, né? Para que ele não fique relegado lá só a um mundo acadêmico, que muitas vezes distancia. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas todas que chegarem por aqui. Aproveitem esses minutinhos, gente, quem puder, para ir compartilhando, né? Enviando para mais pessoas, né? A divulgação desse evento, dessa live, que vai ser muito bacana hoje na presença do projeto Seja Homem. Então, hoje o assunto, como vocês vêm acompanhando, estão aqui por isso, né? A presença do projeto Seja Homem para a gente falar sobre masculinidades plurais. Um primeiro momento vai ser destinado a que os rapazes, hoje estarão aqui comigo 2 integrantes do projeto, que é o João Neto e o Will Neves. Depois eles mesmos vão se apresentar através da própria voz deles, que é o que nos interessa. Mas eles vão estar aqui com a gente. Então, o primeiro momento vai ser mais destinado a eles falarem um pouquinho mais sobre o projeto, sobre esse perfil deles, né, desse projeto muito bacana, uma iniciativa fundamental, que é sobre isso que a gente vai conversar. E num segundo momento, a gente vai, a partir do que eles venham a nos trazer sobre esse projeto, sobre a história deles aí, falar sobre como eles percebem essa masculinidade. Por que eu propus esse convite? Fiquei muito feliz que eles aceitaram, porque eu venho conversando aqui no canal com muitas mulheres a respeito de assuntos que mexem muito com a gente, né? Ligados a abuso, a violência doméstica, esse sexismo que existe no mundo, as consequências disso. E tinha muita vontade, obviamente, de conversar com homens sobre isso, né? Porque eu acredito que essa ruptura com essa cultura do silenciamento, ela diz respeito a todos nós, né? Homens e mulheres. A gente precisa dialogar sobre essas questões e para todo o processo de reeducação que nós precisamos mobilizar, isso precisa, né? Essa pauta, ela precisa ser contemplada por todos nós. Né? Então é por isso que eles estão aqui. Essa vontade de escuta, em primeiro lugar. Eu gostaria muito de ouvi-los, que eles também tragam os olhares deles através das experiências, do que eles têm para nos dizer. Esse olhar, essa voz masculina que muitas vezes a gente não vê se dizendo, né? A gente vê já o reflexo, né? A gente já vê muitas vezes esse olhar já entrecortado, né, por essa estrutura toda machista que a gente vive e a gente não vê as camadas mais profundas, né, o que está ali por trás desse modo muitas vezes agressivo
de manifestação dos sentimentos, né? Enfim, a gente vai ir por muitos lugares. Eles mesmos sugeriram que a gente falasse sobre masculinidades plurais. Então agora eu vou chamá-los, né? Vou começar com o João Neto, que vai falar primeiro aqui com a gente. Vocês se sintam, já estou chamando, para começar por onde quiserem. Vou fazendo alguns apontamentos com base em curiosidades. Quem está participando fica bem à vontade também para participar. Olá, João, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me escutando bem aí? Para mim tá ótimo. Tá ótimo. Para mim tá tudo certo. Oi. Seja muito Tua voz deu bem-vindo, só uma falhada. agradeço. Oi, Obrigado. vamos ver se tá dando certo. Voltou? Voltou, tudo ok. Ai, tá certo. Gente, é bem importante que vocês que estão aí vendo, espero que estejam vendo nós dois, né? Mas qualquer problema, sinalizem pra gente, né? Se é com um, se é com outro, porque aí a gente vai vendo como é que lida aqui com as situações burocráticas, né? Da internet, da conexão. Sim. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, todas, e mais uma vez obrigada, João. Fica Nada. bem à vontade. Eu apenas sugeri num primeiro momento, né, como tu já deve ter acompanhado, que vocês Sim. tragam um pouquinho mais sobre a história de vocês. E aí, se tu me permite sugerir, eu gostaria que tu falasse um pouquinho de ti, né, tu te Uhum. apresentar antes do projeto até chegar nele, né? Então, assim, antes de propriamente entrar no projeto, como é que foi esse teu encontro com ele? E não sei como é que tu quer te organizar com o Will, mas no momento que vocês quiserem fazer essa passagem, essa transição, eu vou deixar bem a É, critério de vocês, tá? Fiquem bem à vontade. tranquilo. Então, gente, eu queria dar uma boa tarde aí a todos, primeiramente, né? Eu me chamo João Neto, sou aqui do Ceará, sou aqui precisamente mais de Guaiúba, que é uma cidade próxima de Fortaleza, aqui na região metropolitana do Ceará. Uh, tenho 27 anos, atualmente estou cursando aí História pela Unilab, que a Unilab é uma universidade federal, que é a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, que foi uma universidade criada aqui no interior do Ceará, em Redenção, no Ceará. Então, é uma universidade com cooperação com os países lusófonos. Então, a gente tem alunos de Moçambique, de Angola, de Guiné-Bissau, a gente tem de São Tomé, de Cabo Verde. Então, é uma universidade, assim, sem palavras, porque você tem além da questão do conhecimento, né, você tem a interação com os nossos colegas africanos, então é aquela mistura cultural, né, aquele enriquecimento que é muito bom, é muito prazeroso estar numa universidade como a Unilab, assim, porque a gente sabe, né, que infelizmente aí o que é veiculado sobre o continente africano, principalmente pelas mídias, né, é sempre aquela coisa negativa, né, é sempre aquela coisa, ou se não é da fome, ou então é sobre as selvas, né, algo relacionado a isso, mas quando você começa a ter experiência com várias pessoas que meio que trocam esse olhar, né, você passa a enxergar o continente africano de uma outra maneira. Então, é muito enriquecedor, né? Falar só um pouquinho aqui da minha história de vida, um pouquinho, né? Atualmente sou pai, né? Tenho uma filha de 4 anos, que chama Eloá. Uh, Envolvendo um pouco o tema de masculinidades, né? Infelizmente, eu tive um episódio da minha vida que foi a perda do meu pai, que recentemente fez 15 anos, então meio que essa questão de masculinidade, né? Eu tive um outro olhar, né? A partir dessa perca, né? Perca assim entre aspas, e foi um fato decisivo. Acho que foi um, uma experiência assim que me fez refletir, né?
e ser curioso. Assim, eu confesso que não sou um estudioso assíduo sobre o tema masculinidades, mas é mais um curioso, assim, de ler determinados assuntos, de ser bem curioso, assim, mais de perguntar, mais pelas experiências do que pelo próprio conhecimento, assim, pela própria estudo. Uhum. E E eu acredito, né, que é um tema muito importante, até porque se a gente for parar para pensar, as nossas companheiras aí já estão na luta há muito tempo, né, há muito tempo, né? Então, eu acho que nesse momento tão complicado na qual a gente está vivendo, né, eu acho que experiências como essa, de um projeto assim que desde março, né, começou as rodas de conversa, né, e a gente já falou sobre vários assuntos. A gente já falou de assuntos sérios. A gente já falou de, de vários outros assuntos assim que é muito enriquecedor. É muito enriquecedor. Assim, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade. A gente sabe que a quarentena e esse período na qual a gente tá vivendo é um momento muito difícil, né? Porque a gente, principalmente aqui em cidade pequena, a gente vivencia, a gente tem essa experiência de que praticamente a gente conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então a gente teve algumas perdas, né? Assim, muitas das vezes não é nem da nossa família, mas que são pessoas com quem a gente já convive há muito tempo, de cidade pequena. Quer dizer que já tem aquele laço, às vezes não é nem de laço sanguíneo, né? Laço familiar sanguíneo, mas aquele laço mesmo de fraternidade, né? Então, infelizmente, a gente já teve, aqui no meu município onde eu resido, a gente teve 28 mortes, né? E algumas mortes aqui no meu bairro, então a gente perdeu pessoas importantes. Então, o lado bom da quarentena foi ter conhecido o projeto, foi ter conhecido essas experiências, né? Que enriquecedoras. Sim, e isso que tu falou, né? É importante destacar quando tu fala, as mulheres já estão aí, né, falando, né, há muito tempo sobre muitas coisas e a gente, vocês que são pessoas interessadas, homens interessados nesse processo também de aprender, né, de se mostrar, como tu disse, eu sou muito curioso, eu acho que isso é um ponto já bem importante, né, homens curiosos, precisamos de homens curiosos que queiram, que se interessem, né, por esse Sim, assunto, que se interessem pelas relações mais saudáveis, né, no mundo. E ao falar de mulheres, eu quero citar algumas mulheres que estão aqui. Não quero ser injusta com ninguém, mas eu digo mulheres que eu tenho uma relação mais próxima, né? A Rosana Pugina, que está aqui, que é doutora em letras também, e é uma pessoa que fala desse lugar muito forte, né? De trabalhar nessa atitude de reeducação, né? Desse ativismo feminista através da própria tese, através das coisas que ela coloca. A Pauline, que já participou também aqui do Entre Vozes, quero agradecer também, porque falou da experiência dela com violência doméstica, com abuso sexual. E aí é uma forma aqui, e o pessoal está dizendo aqui, as mulheres também, dizendo como é importante discutir a masculinidade tóxica, né? As masculinidades, né? as masculinidades. Porque esse aspecto tóxico não é o único, né? E mesmo esse tóxico tem uma raiz, né? A gente precisa entender melhor e todos Com precisamos certeza. nos entender melhor nesse processo, né? Eu acho que quando a gente se Exato. abre justamente para essa postura de diálogo, de abertura, que grandes coisas passam a acontecer, né? Então eu acabei Com certeza. encontrando vocês justamente também pela minha busca, né, em relação ao assunto, e eu tinha muita, como eu disse, muita vontade de conversar com homens, porque fica aquele, às vezes a minha impressão é que fica aquele espaço assim, nós mulheres falando sobre os homens, mas cadê os homens, né? Eles não que eles não estejam falando, até nas referências, só para colocar aqui, nas referências da nossa live, eu indiquei dois, tomei a liberdade de indicar dois vídeos, né? Um é o documentário Silêncio dos Homens, e também um vídeo que fala sobre masculinidade tóxica, com uma pesquisadora super interessante.
E aí ela fala o seguinte ali, né? Algo do tipo, os homens adoram holofote, né? É, mas o front é a gente ver os homens discutindo com um coleguinha, né? Já tem muita mulher maravilhosa aí lá no palanque, Sim, né? A gente precisa de vocês nesse embate, no sentido bakhtiniano, né? De relação, de mostrar outras possibilidades, outros caminhos, né? De abrir outros caminhos para essa nova relação aí, mais saudável entre todos nós, né? Então, só exatamente. para fazer um parênteses aqui, e fica bem à vontade, tá, João, para falar do projeto, o que é o projeto, né, e como é que ele se encontra contigo especificamente. Fica bem à vontade. Infelizmente, o Emerson e o Aécio, eles não puderam estar na live, né? Eles seriam, assim, pessoas mais apropriadas, porque eles estão desde o começo do projeto, né? Eles foram Uhum, os que começaram, os idealizadores. Mas eu acredito, né, que o projeto Seja Homem, ele vem com essa ideia para a gente problematizar, porque, sim, se a gente for levar para o senso comum, né, o homem, ele geralmente, né, ele sempre teve esse poder de fala, né, pela questão hegemônica, né, sempre, mas aquela questão de fala que é o seguinte, é aqueles assuntos meio que dominantes, né, o homem não vai falar, vamos supor um exemplo, o homem não vai chegar para um cara lá numa mesa de bar, um exemplo, né, vai falar, cara, poxa, eu tive um relacionamento ontem e eu brochei, vamos supor um exemplo, né, tipo, o uhum, homem não vai chegar para outro e falar sobre esses determinados assuntos, né? Então, meio que eu acho que essas rodas de conversa do projeto, né? Essa ideia, ela foi assim meio que uma espécie de incômodo. Eu acho que assim, quando a gente é homem, né? E a gente não faz parte ou então a gente não se adequa a essa masculinidade hegemônica que há, né, que dentro do campo da masculinidade, né, tem aquela hegemônica, né, que a gente pode colocar aí a masculinidade que é branca, que é cristã, né, que é heterossexual, né, que essa aí é a masculinidade hegemônica. Quando você não se encontra, quando você passa a se incomodar, né, quando você passa a se questionar, poxa, o que é ser homem, né? Se a gente for parar para pensar, o que é ser homem, né? E aí a gente se pergunta o quão a gente acaba meio que se perdendo, né, com essas hegemonias. A gente tem vários problemas, né, relacionados à masculinidade. O exemplo agora, a gente está no Setembro Amarelo, né, então a gente sabe, né, que a maioria dos casos de suicídio, né, são de homens, né, então se a gente for para pensar num recorte racial, né, a gente aí tem as masculinidades negras, né, que são as principais vítimas, né, da violência. Quer dizer, o que é que acontece? Esses homens negros, eles são os que recebem mais violência, né, se a gente for para analisar aí os dados, né, uh, são homens negros que estão morrendo, mas aí a gente tem um contraponto, né, de, poxa, somos nós também, né, os principais causadores dessa violência, né? Então, é aquela coisa, né? A gente está num privilégio, mas é aquela coisa, esse privilégio, né, causa, quando você não faz parte dessa hegemonia, desprivilégios, né? Então, eu acredito que o projeto, a gente já está na. Poxa, eu acho que a gente já teve uma faixa de 24 encontros, então desde março, né? A gente vem nesse processo, a gente já está há 6 meses. Dá um pequeno spoiler de um projeto da gente. A gente está pensando em escrever um livro, né? Principalmente envolvendo aí arte também, né? A gente quer levar aí tanto a escrita quanto
é meio que usar a imagem também. A gente tá bolando uma maneira aí de como a gente vai fazer isso. Provavelmente a gente vai usar alguns temas das nossas reuniões. Uh, e eu acho o projeto, né, ele é muito enriquecedor porque eu nunca tive uma experiência assim, falando pessoalmente, eu nunca tive essa experiência de meio que em vários temas, porque homem, né, parece que é meio que ele não pode ser fraco, né, ele não pode demonstrar suas fragilidades, né, ele sempre tem que, tanto que tem até um teminha, né, que é a caixa dos homens, né, questão da virilidade, questão do corpo, né, aquele corpo forte, né, enfim, a gente tem várias situações na qual a gente se pergunta essa masculinidade hegemônica, né? E nesses encontros, né, é tão enriquecedor porque é uma mistura de sentimentos, você vai falando da sua vida pessoal, assim, eu já falei das minhas fragilidades, outras pessoas também começam a fazer isso, e aí a gente percebe, né, que é ao nosso redor, porque, tipo, no meu círculo de amizades, eu nunca tive essa oportunidade, né? É, sempre as pessoas meio que, vixe, João, você vai falar disso aí, eu não quero saber disso, não. Tipo, sempre fui muito deixado de canto, sabe? Quando eu queria falar uma coisa mais sentimental, né? Olha, cara, eu não tô bem. Uh, enfim, né? E nesses encontros, né, e a gente vai se encontrando, a gente vai colocando aí as nossas fragilidades em jogo, a gente vai trocando experiência, aí a gente vê aonde está a pluralidade das masculinidades, né? Porque a gente, poxa, a gente vive num país que é rico, né, como o Brasil. Então, às vezes, uma coisa que é muito comum na masculinidade cearense, vou só dar um exemplo, não é uma coisa que vai ser comum lá na masculinidade do Sul, né? Uhum. Então, e aí esse encontro, né, de vários homens, de várias regiões, e é uma coisa muito plural, né, porque, tipo assim, nesses encontros, a gente tem, vamos supor, eu do Ceará, tem fulano lá do Rio Grande do Norte, tem fulano lá do Pará, né, e aí a gente vai percebendo que essa pluralidade, ela nos ajuda e muito para a gente perceber que nesse processo todo de desconstrução, que é um processo também de repetindo, né, que a gente tem que se incomodar, né, a gente tem que se agitar, né, para essas problemáticas, porque eu acredito também, né, que é um projeto muito importante essa questão de conversa, essa questão de você colocar suas fragilidades, mas também a gente tem que colocar um pouco o dedo na ferida, né? A gente tem que tratar de assuntos, né, que tenham que causar esse incômodo, né? Porque até, né, porque muita gente fala, né, às vezes eu escuto assim, uh, é, o que as mulheres falam dos homens é tudo aquilo que é verdade, né? Então, e a gente tem que problematizar todas essas coisas que estão ao nosso redor e que a gente não pode silenciar. E além de tudo isso, da gente fazer a nossa desconstrução, mas a gente também enxergar esse processo também como desconstrução do outro, né? Poxa, claro, eu não posso mudar o Brasil, não posso mudar o Ceará como um todo, mas, poxa, eu posso mudar as relações dentro da minha casa, eu posso ajudar um amigo meu, né? Poxa, cara, vamos aqui conversar, pô, tu tá no essas tuas atitudes, elas não são legais, né, e tal. E é a gente tentar ao máximo fazer esse trabalho de formiguinha, porque infelizmente, né, são poucas pessoas que querem se dar esse trabalho, né, de pelo menos participar dessas rodas de conversa. Então, eu acredito que é um trabalho mesmo de formiguinha, ali a pessoa vai conversando. Eu acredito, né, que o projeto ele vem nessa intenção realmente da gente falar sobre determinados assuntos que possam nos para a gente colocar as nossas fragilidades ali, da gente ser mais, eu sempre falo, a gente ser mais ouvido do que boca, né? Porque o homem é sempre acostumado a falar muito, né? Sempre ali falar, 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 e o ouvido tá sempre ali, né? Nunca escuta, né? E é mais ou menos assim, sabe? Eu acredito que a gente está tendo aí
A gente, a gente tem uma média aí de 15 a 20 pessoas nos nossos encontros. Então, a gente já fez algumas outras lives também. A gente já, enfim, toda semana a gente vai colocando alguns textos, né, no nosso perfil e levando realmente essa problematização que é muito necessária, né? Muito necessária. Com certeza. E quando eu encontrei vocês, eu fiquei muito contente, ver aquela sensação assim, ai, que bom que isso está acontecendo, sabe? Quando a gente passa a ver iniciativas assim, que buscam reunir homens para conversar justamente sobre suas emoções, suas fragilidades, né? O que reconhecem como fraqueza e na verdade não é, né? Isso é Não é. construído, né? Essa concepção de que falar dos sentimentos, falar das suas emoções é um problema, isso é uma construção. E no momento em que é uma construção, a gente pode agir, né? A gente pode atuar, né? Então foi Exatamente. muito gratificante assim conhecer a página de vocês, o perfil de vocês, esse canal. Acho fundamental esse livro. Torço muito já desde já, né? Pelo processo todo que venha a a reverberar aí no mundo, porque a gente precisa dessas vozes masculinas, essas vozes masculinas que é, contribuem com esse processo de maturação, de relação mais respeitosa, relação mais sensível no mundo, né? Então, isso Exatamente. é muito importante, assim como há vários projetos, através do de vocês, eu fui descobrindo vários outros, e como isso é bacana, né? A gente poder se colocar nessa posição de aprendiz, homens e mulheres, né? E uma coisa que eu lembro que eu comentei com vocês é que às vezes rola uma coisa assim, né? É claro que a gente sabe que, obviamente, a mulher é a protagonista quando se trata de sofrimento, né? Em termos de ser a vítima desse sistema em que a gente vive, né? Mas isso também não significa que os homens estão bem nesse processo. E eu também não falo para minimizar, né? Não, é para Sim. colocar a situação realmente. Se o homem os homens são os vetores, né? Os homens, eu quero dizer, essa masculinidade tóxica, tá, gente? Essa Uhum. construção, tá? Então é aí que a gente precisa ir, né? Aí tá a raiz. A gente precisa entrar em contato, né? Porque senão a gente Exatamente. também, eu fico pensando do lado de cá, né? Como às vezes também nós mulheres, por tudo que a gente vivencia, temos tanta indignação dentro da gente, às vezes isso pode trazer tanto uma relação até de raiva contra Sim, homem, né? Contra os sim. homens, né? De sempre ver esse potencial tóxico ali, né? Ele está ali, mas a gente também para poder ir para um espaço mais produtivo, não adianta a gente também dar na mesma moeda, né? A gente devolver a raiva com a raiva, né? Então, assim, por isso que eu acredito muito no poder do diálogo, né? Nessa potência de não sermos dois mundos que não se tocam, né? Não haver essa Exatamente. separação, não haver isso, né? E quando tu E eu acho muito, pode falar, pode falar. não, e eu acho muito importante que é uma coisa que eu sempre também busco, é que além de estar nos encontros, né, eu acho muito importante a gente realmente fazer esse trabalho de ler mulheres, né, de, de assistir conteúdo produzido por mulheres, né, para a gente também não se fechar, né, só, assim, só para a gente, poxa, eu tô participando de um encontro, já tá tudo ok? Não, né, eu acho que a gente tem que realmente, além de tudo isso, né, a gente conseguir de uma certa maneira, né, proporcionar, né, outros olhares, né? Então, eu acredito que é muito, mas é muito importante nesse processo de desconstrução a gente realmente ler mulheres, né? A gente, puxa, a gente tem várias obras fascinantes, principalmente
em obras mais novas aí, principalmente lendo aí sobre o feminismo, né? A gente lendo sobre o feminismo negro, acho que também é muito importante sempre ter esse recorte racial, principalmente num país na qual, né, a gente, infelizmente, né, o racismo, ele ainda é muito presente. Então, eu acredito que nesse processo todo é muito, mas é muito importante a gente ler sobre o feminismo, né? Como é que se dá por exemplo, esse estímulo que tu tá colocando aqui, como é que isso se dá lá nas rodas de conversa, assim? Como é que é essa experiência com os outros manos aí, os outros homens, né? Quando vocês falam sobre isso, trazem essas pautas tão fundamentais, como é que é a reação? Como é que tu percebe esse ingresso dos homens que vão ali participar, né? Como é que tu teria assim para Eu acho que, compartilhar com a gente? eu acho que primeiramente, né, é muito normal, né, sempre aquela posição meio que na defensiva, né, porque como a gente, creio eu que como a gente não tem esse costume, né, uh, de ter esses outros temas, né, de ter essas rodas de conversa, sempre às vezes eu percebo muito na defensiva, né, a pessoa fica meio com medo, né, mas a partir que a pessoa vai participando dos encontros, a pessoa vai percebendo, né, essa liberdade, né, que nós temos de falar sobre determinados, sobre vários assuntos, né, e a gente não ser meio que reprimido, né, eu acredito, né, que a tendência é a pessoa ir ali, como se fosse meio que se sentindo mais à vontade, né? E nossa, assim, é uma experiência maravilhosa, assim, você perceber, né? é, Recentemente teve um assunto que a gente teve um relato assim, que foi muito emocionante de nós pessoas que participam lá, dizendo o quanto foi enriquecedor esse processo de desconstrução, que melhorou a sua qualidade de vida no que diz respeito à convivência com a família, a convivência com os filhos, enfim, e aí a gente percebe que claro, né? Claro que nós não somos, se a gente for para pensar, a gente não é Alecrim Dourado, né? Assim, Alecrim Dourado de dizer, nossa, nós somos os super-homens, né? Os homens. Não é isso. Mas eu acredito, né, que esse trabalho seja de. A gente, a partir desses relatos, a gente percebe que, poxa, a gente está no caminho certo, né? Poxa, a gente está ali fazendo esse trabalho de formiguinha. Poxa, a gente está dando voz a essas pessoas que muitas das vezes no seu meio social são silenciadas. Eu acredito que projeto ele se sustenta, né? Por a gente ver que está dando certo, né? Por a gente ver poxa, se é uma pessoa, se são 10 pessoas, se são 20 pessoas, para a gente não importa. Mas se a gente puder fazer pelo menos assim, essa melhora de vida, esse outro olhar, né, para dentro de si, eu acho que, poxa, já valeu muito a pena, né? E é muito enriquecedor, muito, muito, assim. Eu acredito que o diálogo também, como você falou, o diálogo às vezes não, ele é sempre a principal chave na resolução de conflitos, sejam ela com outras pessoas, seja consigo mesmo, né? A gente dialogar consigo mesmo. Então Uhum. eu acredito muito nesse poder do diálogo, da conversa. E é isso, né? Quando você meio que rema contra a maré, como é uma coisa assim que não é muito comum, você pode transparecer que seja um trabalho árduo, né? Mas a real é, isso deveria ser o normal, né? Homens conversando, homens Uhum. pondo as suas fragilidades, homem, mas infelizmente não é. Mas o projeto vem com essa ideia, assim, acredito eu que maravilhosa. Com certeza. E como é que é a rotina assim das rodas? São rodas de conversa, seminários, né? Eles acontecem de quanto em quanto tempo? Se tu pudesse Sim. trazer um pouquinho desses Aham. dados de como Tá. é que rola, porque tem Então, mais gente que pode
participar, Sim, né? né? E eu acho super interessante. Sim, então as nossas rodas de conversas elas acontecem todas as terça-feiras, a partir das 19 horas. Né? A gente realiza pelo Google Meet. Eventualmente, às vezes acontece algum problema, alguma outra coisa, aí a gente passa para quarta-feira, mas assim, foram eventualmente. Então, toda terça-feira a gente tem um grupo lá no Telegram. Então, quem quiser participar, quem se sentir interessado, manda uma mensagem lá no direct do projeto, do nosso perfil, que a gente manda o link. Então, de semana em semana a gente lança lá uma enquete, né, com os temas assim que a gente vai querer tratar. Então tem uma votação lá e tudo. E, e é isso, né? A gente fez um seminário, né? O primeiro seminário aí do projeto que aconteceu uh, no final de agosto, né? E aí veio vários temas. Eu fiquei responsável por falar sobre a sexualidade. A gente teve um dos nossos amigos que falou sobre masculinidades negras. E a gente teve outros dois teminhas perdão, que eu não me lembro a cabeça, mas aí a gente teve quatro palestrantes, né? E aí a gente teve e o seminário foi tanto para homem quanto para mulher, então a gente teve uma faixa de 10 a 15 pessoas que participaram do seminário. Estamos já vendo o próximo seminário, provavelmente a gente aí tá indeciso com a data, mas provavelmente pode ser em novembro ou dezembro. E é isso, tem um livro, né? Então, para quem quiser ter interesse de participar as rodas de conversas, até nesse momento, são privados somente para homens, né? Eu Pra- queria tocar nesse ponto. Sim. Uhum. Então, até esse momento, ainda é somente entre homens, então, os homens que se sentirem interessados, né, é só mandar lá um direct lá pra gente, que quando tem a roda de conversa, a gente manda o link 10 minutinhos antes, 15 minutinhos antes. E é isso, toda terça-feira, às 19 horas. Uhum. E, João, obrigada pelas informações. E uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que é bem importante ainda sobre o projeto, né? Que vocês atualmente são 5 integrantes, né? Isso, a gente está em cinco, tem eu, João Neto, a gente tem o Will, Aécio e Emerson, que são os idealizadores, e a gente tem o Alisson também. Hum. Então, atualmente estamos em cinco. Eu achei bem interessante quando vocês falaram sobre isso, essa diversidade, né? E o quanto isso também tem relação com a própria proposta, né? Eu acho que foi o Emerson, eu não me lembro com quem, acho que foi com o Emerson que eu falei sobre isso, ou era a própria AS, eu acho que estava falando sobre isso, que ele disse assim que era um receio de vocês no início, quem participou do início da proposta, né? Uhum. Se ia ser, daqui a pouco aquilo ia estar se configurando um grupo de terapia, mas aí também ia perder o lado mais também científico, e aí ao focar mais numa coisa ia se perder outra, né? Então, Uhum. isso tudo eu achei muito interessante porque vocês falaram, né? Cada um de vocês tem um modo muito peculiar de falar sobre os assuntos, né? Que é quase assim, trazendo para o campo Sim. bakhtiniano, né? O modo de dizer, a arquitetônica é um estilo diferente, né? De falar, né? Então, dependendo também da situação, vocês já sabem, né, quem é que pode atuar melhor ali naquela temática, sobre aquele assunto. Sim. Então, isso é muito bacana. Até ia perguntar para vocês como é que vocês realmente se organizam assim, né? Como é que vocês percebem essas vozes, né, que atuam no fundo em conjunto, né? Mesmo quando é só um de vocês aqui, é o grupo, Uhum. né? Ao mesmo tempo, né? Sim, Então, se puder falar um exatamente. pouquinho sobre isso.
Eu acho muito, uma coisa muito peculiar, porque aí a gente, tipo, vamos supor, eu, né, sou do campo da história, né? A gente tem a Aécio e o Emerson que são psicólogos, né? E a gente tem Uhum. O Will que trabalha com a arte, né? Que é cabeleireiro. Então, aí a gente tem a Alisson que trabalha com arte também, mas é arte de computador, né? Design gráfico. Então, aí a gente percebe, né, que muitas das vezes, né, essa diferença, né, elas nos ajudam e muito, né, porque tal hora vem o Aécio e o Emerson, eles como psicólogos, né, vem ali, não, vem, traz uma base mais da psicologia, e tal hora vem eu, não, traz uma base da história, né, enfim, é tudo muito meio que interligado, né? E tanto que o seminário, tanto que os temas do seminário, sim, foram temas pontuais, né? Assim, então eu acredito que nisso nos fortalece porque aí a gente realmente tem vários olhares, né? A gente tem várias percepções às vezes sobre um determinado assunto, né? Então não fica aquela coisa estática, aquela coisa parada, né? Aquele olhar fixo. Eu acredito também que uma coisa que ajuda, porque como a gente também, assim, como nós sempre falamos, a gente é curioso, a gente não é aquele estudioso ferrenho sobre masculinidade, né? E a gente não pega muito a teoria, né? A gente não pega aquela coisa muito teórica. Já que a gente é um pouco curioso, a gente às vezes pega muitas nossas vivências, né? Então, dentro da roda de conversa, tem aquela pitadinha de teoria, tal hora uma pessoa fala algum dado, né, alguma coisa, assim, mas tal hora é mais a vivência, né? É mais como a gente se enxerga, né, nesse mundão, né? Mas como é que a gente, qual é o nosso olhar, né? E como são várias pessoas, né, são de regiões diferentes, então meio que esse olhar fixo ele não existe, né? Ele não faz parte da nossa realidade, né? E eu acho muito interessante, né? Porque a cabeça da gente fica pipocando de ideia, né? Principalmente os nossos colegas Aécio e Emerson. É direto ali, as ideias pipocando, as ideias ali, tal hora. Calma aí que ela tá travando. Voltou. Então, tal hora ali, as ideias pipocando e tal hora, não, vamos fazer um livro. Aí tal hora uma pessoa puxa, não, vamos fazer um livro como? Não, vamos pegar os temas lá das rodas de conversa. Não, vamos chegar. Aí já vem os artistas, né? Já falam, não, vamos colocar a imagem também. Né? Aí já fica aquela cultura que é enriquecedora. O Aécio já chegou aí, ó. Sim, eu achei interessante na hora que a gente tocou no nome dele, ele É, surgiu aqui, né? Ele apareceu. Que aqui, bom, que aqui, bom. não, mas ele é sempre assim, né? Aqui no Ceará, quando a gente fala. Aqui no Ceará, quando a gente fala o nome de uma pessoa e a pessoa chega, aí a gente fala assim: olha, você não morre mais, né? Porque aí Então, a gente é isso aí. Eu achei muito rico quando vocês relataram essa diversidade no grupo, né? Então, ela começa de uma maneira, mas ela também se transforma, né? Isso é interessante. Essa é uma prontidão também, né, para escutar o que está acontecendo, o fluxo das coisas, né? E Sim, exatamente. ouvindo vocês falarem, né, isso me lembrou muito a polifonia, que é justamente essa mistura de vozes, né? É a gente se relacionar com essa diversidade, com essa heterogeneidade, entendendo que cada um tem uma experiência única e essa experiência única é que vai ser esse gatilho Sim, para que a gente possa compreender melhor, possa aprender com o outro, né? Através do que o outro tem para nos trazer, né? é, Porque a gente se constitui exatamente. assim, né? A nossa subjetividade se constitui através dessa relação com o outro, né?
E como isso se Exatamente. torna potente em termos dessa rede colaborativa, né? Principalmente quando há essa proposta, né? De que a gente cresça através dessa relação mais saudável, dessa busca, né? Porque é uma busca, é um exercício, né? Às vezes a gente Exatamente. se sai um pouquinho melhor, às vezes não, né? Mas é isso aí. E te Sim. ouvindo falar, pode falar, Jones. Não, é uma coisa bem interessante, porque eu sempre fui muito curioso também a respeito de sexualidade, né? Tudo que então eu tenho um domínio maior sobre esses assuntos. Então, tanto que alguns posts que eu fiz no, no projeto foram em respeito a isso, né? E, e é um assunto tão, porque infelizmente, né? Infelizmente a gente vive aí num país, né? Que praticamente não existe educação sexual, né? Não, o sexo ainda é um tabu, né? E e principalmente é um dos problemas aí do universo, ou pluriverso, né, que se a gente for falar, que é uma coisa mais, esse pluriverso masculino, né, é a questão de que, poxa, a gente né, desde cedo é incentivado, né, ao sexo, a gente, poxa, a gente é incentivado a nos tocar desde cedo, né, mas só que vem um porém, né, que tipo de sexo, né, ou então que tipo de sexualidade é essa, né? Porque se a gente para pensar também um dos problemas, né, que desde cedo também a gente é incentivado, por exemplo, a pornografia, né? Que a pornografia, se a gente for para pensar, é um desserviço aí ao que seria educação sexual, né? A pornografia vem aí com um discurso, né, que praticamente, né, é um estereótipo, né, de corpos, né, um estereótipo de ações, né. Se a gente for parar para pensar, infelizmente a maioria dos jovens, né, hoje estão achando, né, que aquele sexo performático ali que tem na pornografia é o sexo real, né. E aí ele quer trazer esse sexo teatral, né, performático, para o mundo real, né? E aí a gente vem aí trazer um sexo sem um sexo altamente falocêntrico, né? Que é aquele sexo ali praticamente voltado para a penetração, aquele sexo praticamente voltado apenas para o prazer masculino, né? É um sexo sem preliminares, né? É um sexo sem conhecimento do corpo do outro, né? Enfim, a, a pornografia tem várias outras problemáticas, né? Que nesse, né? Tudo bem, né? Deixa aí, por favor. Só um minutinho. Já já eu falo contigo. Então aí a gente vem aí, a gente vem à tona, né? Essas várias problemáticas. Poxa, se a gente parar para pensar, né? Só um dos exemplos, né? Se a gente for pegar a fotografia como exemplo, né? Poxa, a gente tem ali os estereótipos dos corpos. Vamos supor, o tamanho do pênis, a duração de uma ereção, né? Poxa, são coisas que se a gente for observar, são irreais, poxa. Aí a gente tem que colocar um pouco o dedo na ferida e colocar dados, né? Poxa, olha, o tamanho do pênis do homem brasileiro é 13 centímetros, e aí a duração de uma ereção média é de 8 a 15 minutos, né? E a gente vai levando esses contrapontos, né, para a gente também, dentro desse campo da sexualidade, que é assim, onde eu tenho mais de falar, né? A gente também ter um sexo mais saudável, um sexo até mais prazeroso, né? Eu acho. Então, eu sempre falo, né, meio que esse sexo performático é como se o homem só funcionasse da cintura para baixo, da cintura para cima é como se ele fosse um robô, né, como se ele não funcionasse. E se a gente parar para pensar, o nosso corpo, né, ele é possuidor de várias zonas erógenas, né, de vários lugares na qual o prazer não se resume
apenas aos órgãos genitais, né? Então, eu sempre tento aí levar esse discurso aí, porque infelizmente, assim, desde a minha adolescência, né, eu tive contato muito forte com a pornografia e a partir dessa curiosidade, né, que é muito importante, que eu sempre venho falando, né, ser curioso de ir lá, colocar um Google lá, e aí a gente vai lendo, e a gente vai percebendo que as falácias, né, e as mentiras na qual, né, a pornografia meio que faz esse processo de alienação, né, dos nossos corpos e das nossas ações. E a gente olha os Uhum. dados, né, olha lá que as mulheres héteros, né, elas são mais infelizes sexualmente do que as mulheres lésbicas, né, e aí a gente vai percebendo, né, que o mal, né, que a pornografia vem trazendo aí, principalmente no campo da sexualidade. Sim, muita coisa dentro disso tudo que tu falou. É, fico pensando em muitas coisas, muitas relações, né? Muitos questionamentos também, muitas, né? A gente, Sim, as tuas vozes misturadas com as minhas já, né? Vai causando aquele caos, né? Aquela desestabilização, mas que é necessária, né? sim, com certeza. Quando tu fala sobre queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão que eu achei bem interessante. E aí eu lembro da Rô também, quando fala da sexualidade, né? A gente há pouco tempo apresentou também um trabalho Sim, que tinha ali a presença verdade. também dos 50 tons de cinza, né? Dessa análise desse filme que toca muito nessas questões, né, Rô, desse estereótipo, desse mundo machista e sexista e do que os homens aprendem como sendo o correto, né? Então essa base de que tudo está ali no falo, né? Que é a penetração em si, que é o sexo, né? Não existe algo além disso, né? Então deixa eu só ver o que a Rô está falando para contemplar aqui. Muito Além do importante o sexo que ela falou. performático, a violência contra a mulher. Das cenas mais vistas no vídeo, 80% são de violência, sendo os homens os maiores consumidores de pornografia. Não é possível haver mudanças sem o combate efetivo à pornografia. Eu acho que assim, o que eu ia falar estava muito em torno disso, como tu trouxe a questão da sexualidade, e a gente já está se encaminhando. Eu não sei se tu vai seguir depois, vocês fiquem bem à vontade, mas só para É, te eu vou deixar, sinalizar que a é, gente tem uns 10 minutinhos, e aí, se tu puder pronto. falar sobre isso, esse aspecto, eu acho que fica bem bacana de trazer esse teu olhar sobre essa questão. Eu acredito que dentro da pornografia tem várias problemáticas, né? Uma dessas também é a violência, perdão, como é o nome dela? Desculpa, É a Rosana. que a Uhum. Rosana trouxe, né? Ah, já ouvi alguns dados também, né, sobre isso, né? A pessoa meio que confunde, né? A pessoa meio que deturpa também o que é o BDSM, né? Aquela questão lá da bondade, né? Do sadomasoquismo com a questão da violência em si. Poxa, a gente tem um problema muito grande relacionado também, poxa, qual é a principal palavra buscada, né, nesses sites, né? É o termo novinha, né? Quer dizer, que é um termo muito referente ao que? A pedofilia, né? Se a gente for Uhum. para pensar, né? Então aí a gente tem há também aquela idealização, né, de mulher na qual eles assistem ali, né, sendo que aquela mulher ali, ela não é uma mulher praticamente real, né, vamos supor, lá é uma mulher com silicone, é uma mulher que não tem pelos, né, é uma mulher que praticamente, né, ela só tá ali para dar prazer ao homem, né? Então, fora, né, a questão que a gente sabe, né, que grandes empresas, né, lucram, né,
com esse tipo de material, né? E a gente sabe também da problemática desses. Tá bom, se fechar, né? A gente sabe também nesses vídeos amadores que muitas das vezes não tem consentimento, né? Não tem consentimento da outra pessoa, então é uma exposição. Muitas das vezes esses sites eles não têm controle para saber, né, se naquelas cenas são pessoas maiores de idade. Então, aí, provavelmente, né, há vídeos, né, com pessoas de menor. A gente já saiu alguns estudos, né, que o uso excessivo de pornografia causa danos cerebrais, né? Então, causa também problemas de ereção, né? Enfim, né? A pornografia ela vem aí como um dos grandes malefícios, né? Principalmente no quesito sexualidade, né? E acredito, né? Tava assistindo um documentário recentemente, né? Sobre os procedimentos estéticos, né? Na qual aquelas mulheres passam, né? E eu fiquei até um pouco tem até um procedimento estético, né, de clareamento anal que elas fazem, né, meio que, poxa, né, então, acredito que além de todos esses percalços, né, de violência, de procedimentos estéticos, né, então, meio que o homem idealiza uma mulher que não existe, né, então, uh, a gente acredita, né, que que o que possa nos dar prazer é aquele tipo de mulher, né? Então a gente acredita que nossa, teve um comentário aqui do Aécio. Posso ler aqui? Comentário do Claro, fica à Aécio? vontade, fica à vontade. Então o Aécio colocou aqui, ó, o imaginário masculino é cheio de violência e isso aparece no sexo. É comum homens serem questionados desde muito cedo por homens mais velhos se eles já estão machucando as menininhas, né? Então, é uma questão muito forte, né? É meio que é um sexo muito animalesco, né? Então, é praticamente esse reflexo dessa questão da violência ele quer trazer no sexo. E o pior de tudo isso, né? É que como não há um diálogo, então ele tem esse espelho dessa pornografia como ideal, não tem esse diálogo sobre o sexo com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Poxa, porque cada um enxerga o sexo de uma maneira diferente, né? Uma coisa que possa me dar prazer, um exemplo, uma coisa que me dá prazer, para você não vai lhe dar prazer, né? É, eu acredito muito nesse poder do diálogo, principalmente quando envolve a sexualidade também. Eu acho muito importante, né? Seja qual tipo de sexo for, se é um sexo na qual você está no relacionamento, se é um sexo casual, né? Enfim, acredito muito nesse diálogo até para você realmente se conhecer, né? E conhecer o outro, né? Porque, poxa, no meu caso, né? Assim, falando muito pessoalmente, eu nunca consegui, né? Me relacionar casualmente com alguém, né? Um exemplo, né? É, falar só um pouquinho sobre a sexualidade, né, que foi um dos temas Uhum. lá do meu seminário. Então, João, só para te dar um parâmetro, se tá, fechar aqui, porque daqui a 2 minutinhos vai encerrar essa live e já fica aqui a informação, quem não sabe, que a gente segue depois, tá? A live não acaba aqui. Só para já ficar avisado, se tá, cortar é só o tempo de eu disponibilizar e a gente retoma. Os comentários, as perguntas eu já estou salvando aqui também, porque aí a gente contempla qualquer coisa lá na dobradinha, tá, gente? Pode deixar, certo? tá. Will, já eu passo para ti, Will. Eu vou só começar aí sobre o tema sexualidade, que, poxa, se falar sobre a sexualidade é um tabu, né? A sexualidade é mais ainda, né? Mas aí, a sexualidade, né? Dentro desse termo, ele é um termo guarda-chuva, ele tem outros termos que abarcam também. Eu faço parte da demissexualidade. Eu não sei se algum de vocês já ouviram falar sobre, né?
que a demissexualidade são aquelas pessoas que sentem atração sexual pelo outro, se houver uma conexão, seja ela emocional, seja ela estética, seja ela... Enfim, geralmente os demissexuais eles não conseguem manter algo casual.